Hoje vamos falar sobre dinheiro. Ou melhor, vamos falar sobre uma pessoa ou vamos conversar com uma pessoa que sabe muito bem a forma como o dinheiro funciona ou não fosse a maior especialista em finanças pessoais em Portugal. Parece-me que é uma mãe galinha, mas ao mesmo tempo uma mãe muito cool, tem uma personalidade forte e é super exigente. Aliás, eu acho que este traço da sua personalidade vem do seu pai. Há também uma característica da minha convidada de hoje que eu adoro, que é o facto de ser do Benfica. Portanto, já aqui, para mim, está a marcar pontos. Ora, a Bárbara é empreendedora, investidora, palestrante internacional e também mentora de muitas personalidades mundialmente reconhecidas. Anda há 20 anos a ensinar literacia financeira aos portugueses e, na verdade, foi reconhecida pelo canal História como a maior personalidade nesta área em Portugal. Fundou o Moneylev, que desde já é um laboratório de literacia financeira que eu já experienciei e recomendo, e o seu próprio podcast, o Manibar. Apesar de vir da área das letras, adora também desporto. Vê lá tu bem que foi atleta de alta competição em hóquei em patins e em 1999 participou no primeiro campeonato feminino de surf. A sua cor preferida é o laranja e sabe fazer crochê e tricô. Dou-te então as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e hoje vou estar à conversa com a incrível Bárbara Barroso. Ai, que bela apresentação! Bárbara, Obrigada pelo convite. obrigado eu por aceitares estar no Pode Acontecer. Já queria muito, há muito tempo que esta Sim, conversa acontecesse, andámos aqui a é tentar verdade, as agendas não marcar. são fáceis. É verdade, mas conseguimos. Bárbara, o que é facto é que tu vens de uma área muito apetecível, que é a área das finanças pessoais, a Uhum. área de sabermos trabalhar com o dinheiro. Como é que são os níveis de literacia financeira dos portugueses? Bom, os dados não são nada animadores. Portugal, de acordo com a Comissão Europeia, está em penúltimo lugar. Temos andado ali entre o último e o penúltimo lugar, Penúltimo. em termos de literacia financeira, quando comparamos com os pares europeus, e mesmo os dados que existem por parte da CMVM demonstram que ainda existe um grande caminho a fazer nesta área e que de facto os níveis são muito baixos. Mas porquê é que temos tanta dificuldade em lidar com o dinheiro? Será que é algo cultural? Ah, sim, sem sombra de dúvidas. É algo que está. Eu já há muitos anos que procuro identificar aqui o ponto de viragem. Uhum. E talvez, e falando com alguns historiadores, talvez tínhamos de ir ao terremoto de 1755. Sim, Super interessante. Como assim? porque na altura estava a aparecer o iluminismo e, portanto, juntavam-se pequenos grupos para debater ideias em verdadeiras tertúlias. E de facto, ou seja, isto para dizer que não é uma ciência exata, Certo. mas eu tenho procurado ir atrás e procurar respostas onde é que este povo, que um dia, numas casquinhas de nozes, saiu para dominar metade do mundo, E foi tão próspero. não é? O que é que nos aconteceu? Qual foi o ponto de inflexão? Porque às Muito tantas, interessante. olhando para a nossa história, nós somos um país pequeno em território, apesar de se contabilizarmos com o nosso mar, somos muito amplos. Tivemos esta ousadia navegadora de ir pelo mundo, além fronteiras, descobrir vários continentes e de repente, quando olhamos hoje, o que é que aconteceu? Que Onde é que ponto nos de inflexão? perdemos? E de facto, olhando aqui para a história, falando até com alguns historiadores, mas estou aberta se estiverem a ver o podcast neste debate, porque é algo que me interessa muito, o ponto de inflexão que parece haver é no terremoto de 1755, ou seja, estávamos Ok. numa fase de muita pujança, de muito crescimento, de novas ideias, e aquele evento catastrófico marca Portugal e marca a Europa. Portanto, a Tirou-nos a seguir confiança de algum modo? de algum modo, e instala-se o medo, o receio, tem que se reconstruir aqui o centro da metrópole. Uhum. E de facto, quando depois nós avaliamos a história a partir dali, não é? Avaliamos século XVIII, depois mesmo assim século XIX, XX, temos ali alguns momentos, mas já não é o de 1500. Certo, certo. Já Aquele não é naquele mindset de. momento, há qualquer coisa aqui. E de facto, hoje, quando olhamos em termos culturais, e todos nós conseguimos puxar o filme um bocadinho atrás, já nas nossas gerações, que é não se pergunta a idade a uma senhora, não se Não se fala de fala de dinheiro. dinheiro,
Portanto, virou um tema tabu. Sabes que ainda hoje em dia, mesmo entre grupos de amigos, até Uhum. das nossas idades, é tabu falar de Sim, dinheiro. sim. É muito raro uma pessoa dizer, olha, ganho X ou Ai, ganho não, Y, não é? nem pensar. Mas, por exemplo, se pensarmos nos Estados Unidos, isto é super normal das pessoas dizerem quanto é que Sim, ganham. super normal. E há uma coisa que eu também, em 20 anos, refleti muito, que tinha a ver. Será que não podemos começar a mudar nas organizações quando contratam? Porque Ser público? sim, há sempre uma opacidade Uhum. também. O que eu já noto, mesmo entrevistando, e nós entrevistamos muitas pessoas, é que nas novas gerações já não têm tantos pruridos quando e vem a tal questão, qual Quanto é é que que ganhas? é, ou qual é que é a sua expectativa salarial, e já noto que há uma maior transparência por parte das pessoas. A minha expectativa é X. Uhum. Eu sou de uma geração em que a gente, para começar, não dava o número, no matter what, andávamos ali, rolava E quase e que nem pedias, ou seja, até era mau pedir alguma sim, coisa, sim, não é? sim, e portanto não haver esta transparência de este cargo, porque todas as empresas têm este range salarial, têm esta banda da qual pode haver um salário, e começar logo ali. Portanto, nós saímos da faculdade ou da escola, ou o que for, e começa-se a trabalhar, e sem ser quando é o salário mínimo, que toda a gente Aí sabe o está que é, tabulado e a gente sabemos, está não é? tabulado, a partir dali um tabu. E mesmo nas organizações, porque há assimetrias, às vezes nem sempre justas, faz com que o colega não queira dizer quanto é que ganha, o Porque outro se calhar não até está acima, não é? está acima, e o outro está há mais tempo e até faz mais, faz menos, depois. Sabes que o Nuneiro esteve aqui a semana Sim. passada, ele disse uma coisa muito engraçada. Ele disse: olha, quando duas pessoas a fazer a mesma coisa, uma ganha mais do que a outra, por norma ganha mais soube negociar melhor. E isto Sim, leva-nos para aquele sim. range salarial, quer dizer, há ali duas faixas que tu podes ter, ou entre duas faixas podes receber aquele salário, depois depende também da tua Mas é que isto capacidade de depois, negociação. numa organização, promove outra coisa, porque imagina, tu tens duas pessoas, Uhum. pessoa A, pessoa B, elas têm a mesma experiência, mais ou menos as mesmas skills, e os mesmos postos de trabalho. Uma entrega para além do que lhe é pedido, a outra é daquele que faz os Os mínimos mínimos olímpicos. olímpicos, não é? E às vezes não chega aos mínimos. O que vai acontecer, que é um pouco o que se sente, é um nivelar por baixo, porque esta pessoa ou se vai embora, ou um dia diz: porque é que eu estou a fazer tanto? Não vou despachar tantos processos, tantas coisas, eu vou baixar. Desleixa, não é? Então baixa. Então nós começamos a nivelar por baixo, porque isto, e trazendo até para os investimentos, em termos de risco, não é, do reward, qual é que é a minha recompensa? Certo. Qual é a minha recompensa de eu, vamos imaginar, temos os dois uma pilha de trabalho, um despacha 10 processos e o outro despacha 20. Se vamos ganhar os mesmos, Porquê é qual que é eu o meu despacho 20? incentivo Claro. para eu despachar 20? Por norma, e falando dos investimentos, quanto mais risco, não é? Uhum. Também por norma a rentabilidade é superior. Claro, claro, portanto, isto é o reconhecimento das pessoas, as pessoas querem ser reconhecidas, não é? Claro. E este nivelar, e depois trazendo, tanto do ponto de vista das carreiras, como do ponto de vista do falar com os amigos, nós sentimos que para não gerar problemas não falamos de futebol, dos clubes, não falamos de Olha, eu comecei logo religião, por aí, pelo Benfica. não falamos de religião, não falamos de política e não falamos de dinheiro. Dinheiro. Portanto, Mas diz-me uma entra. coisa, quando tu cresceste, na tua família falava-se à vontade sobre dinheiro? Eu pergunto porque na minha não. Não era um tema Não, 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 não. frequente. A minha avó, uma delas, sim, muito, muito à vontade, mas não, não. Aliás, uma coisa curiosa que eu costumo até brincar e dizer ao meu pai: foi preciso chegar depois dos 40 anos para saber quanto é que ele ganhava. Eu não sabia. O teu pai teve uma mudança de carreira Teve, aos 50 anos, aos não foi? 50 anos, sim. A empresa onde ele trabalhava faliu, não é? E isto acontece a muitas Claro, pessoas. claro. E de repente a pessoa tem que se reinventar aos 50 anos e depois lançar-se com o próprio negócio numa geração diferente. Claro que sim. Isto Claro já que é sim. difícil hoje, não é? Imagina há não sei Não quantos é? anos Seria atrás, há difícil na 30 ou minha 40. geração, quanto mais na geração Mas do sabes meu que pai. eu encontro muito isso em ti, essa capacidade de te reinventares, e vou partilhar contigo o porquê de estar a Uhum. dizer isto. Algo que eu achei muito interessante no teu percurso foi o facto de tu teres estado 10 anos a ouvir nãos, com o teu projeto do Sim, Roadshow para crianças e sim, jovens. sim. 10 anos não dá, não financio, o que quer que seja. E tu sempre tiveste uma capacidade incrível de escavar por outro lado. Sim, sim, sim. Talvez isso E a venha também do resiliência. teu Sim, eu pai. já, sim, do meu pai, da minha avó, da minha mãe, mas eu aqui encontro um drive que é: eu sou efetivamente apaixonada pela literacia financeira. É a minha missão de vida. De vida.
é o Ikigai, os japoneses chamam que é a interseção entre aquilo que nós gostamos, das nossas skills, é o meu Ikigai, eu encontrei, eu tive essa felicidade de encontrar, aliás, eu até costumo dizer que a literacia financeira encontrou-me a mim. E Confúcio diz, encontrar algo que tu gostes e não trabalharás um único dia da tua vida. E eu divirto-me imenso com o que eu faço, eu sou extremamente feliz com o que eu faço. Eu acho que isso é que me permitiu também, quando eu enverdei por esta área, ter a resiliência e a capacidade de ouvir nãos, mas ao mesmo tempo saber que os nãos eram nãos, e tem acontecido nãos, ainda estou numa fase aqui com outros projetos e continuo a ouvir os nãos, e eu Mas está tudo bem, faz parte. sim, mas nãos de entidades que não deviam dizer que não. Percebo. Não podem publicamente querer parecer uma Pregar coisa uma coisa e fazer exatamente. outra, claro que E sim. eu ainda esta semana, que estamos aqui a gravar, por 2 vezes, com 2 grandes entidades a nível global, eu disse: "Foi por isso que eu lancei a Money Lab". Porque se eu estou a contar com estas Não entidades, vou a lado nunca nenhum. mais. Nunca mais. E o Money Lab nasce por isso, e a persistência por isso. É não dar de um lado, vai dar do outro. Não dar do lado, porque eu sou muito insatisfeita e muito inconformada. Isso é um traço meu. Então, I don't take no as an answer. Eu não passo por cima de ninguém, é um princípio. Ninguém, rigorosamente ninguém. Dou a volta maior, não quero Não saber, dou a interessa. volta maior. Mas o ponto para mim é: não, isto vai acontecer. Eu só tenho de descobrir como. Como? Sou Não tão sei. assim, sou Mas tão tipo, assim. não dá por aqui, vai dar por ali. É pensar numa estrada e dizer: diz que fecharam a estrada. Fecharam Muito esta bem, mas estrada. não há só uma. Ora bem, Vai para outra. No limite, construir uma estrada. pronto. Pronto. Portanto, hei de lá chegar, de uma Hei de forma lá ou de outra, hei de chegar. lá chegar. Posso demorar mais tempo, mas vou lá chegar. Diz-me uma coisa, do ponto de vista de percorrer a estrada, ouves a tua intuição? Sim, muito. Muito, muito. Até o meu marido já confia na minha intuição. Como assim? Ele diz: "Tu, em tudo", mas quando eu digo é em tudo. Eu sou uma mulher de fé também, sou uma mulher crente. Eu disse: "Independentemente se as pessoas se acreditam em Deus, se acreditam em alguma entidade, na Whatever. energia, no que for, eu sou muito atenta aos sinais". E às vezes eu penso: "Mas porquê que isto está a acontecer desta maneira?". E é engraçado encontrar o ponto de equilíbrio para alguém que é resiliente, ou seja, O não ir por ali, ou desistir, entre aspas, ou escolher exatamente, outro como é caminho. que eu encontro o Yeah, ponto de isto é um sinal ou é só uma dificuldade? Então eu muitas vezes, porque se fosse por isso, todos os nãos eu parava, claro que sim. porque podia ser um sinal. Claro que Mas sim. não são, não são. Sabes, E isto entra a intuição, é aqui que entra a intuição. E eu tipo, sabes o que aconteceu com o nosso episódio? Nós hum, estávamos a ter alguma dificuldade em conciliar agendas, como explicaste ao início, e houve um dia que eu disse: pá, se calhar não é mesmo por aqui. Se calhar estou a insistir em algo que não é por aqui. Nesse dia, a Lourdes envia-me mensagem, e-mail a dizer: sim senhora, podemos gravar neste dia a esta hora. E eu: ok, eu sabia que era por aqui. Nós muitas vezes sabemos. sim. Não acontecem logo quando É queremos. o timing, é qualquer Exatamente, coisa, não é? exatamente. Mas tenho uma intuição muito forte e acontece muito também com pessoas, quando eu às vezes digo, qualquer coisa naquela É pessoa. estranho, não é? Fica tipo, e eu digo ao meu marido e digo: então o que é que achaste?". Ele diz: "Epá, tu nunca te enganas na tua intuição". Ou é raro, não é? É raro enganar-me. Claro que já me enganei, como é óbvio, não é? Claro. Sobretudo com pessoas. Em termos de escolhas, e Hum, de facto tu tens selecionado muito bem as batalhas ou não que travas, e isso é algo que eu também aprecio muito em ti. Mas voltando um bocadinho atrás, parece-me que tu estudaste jornalismo uhum. e estiveste para ser jornalista da área do desporto. Sim, era o que eu queria dizer. Como é que isto te vira? A minha vida vira muitas vezes, não é? Aliás, o meu próprio marido, e estamos juntos há mais de 20 anos, diz que eu tenho um percurso muito peculiar, quase irrepetível, Mas não tão é? bonito, Bárbara, não é? Eu É. acho que tem sido um percurso incrível. É, E a eu, coisa que eu mais gosto em ti é que, meu Deus, pode haver 20 desafios, 20 contratempos, tu vais sempre arranjar uma forma de manter esse sorriso e de continuar. É verdade. sim, Tu sim, no curso, eu já tirei com a Bárbara o curso do Zero à Liberdade Financeira, e tu dizias-nos muitas vezes: epá, a vida é incrível. Por é isso, verdade. aproveitem isto, É, vivam-na como deve ser sim. e não estejam reféns do dinheiro. Depois, na parte do dinheiro, já lá vamos. Mas de facto é verdade, tu tens muito esta característica de ver sempre o copo meio cheio. Sim, sim. Há 2 coisas que eu faço na vida. Para começar, acho que, se eu tenho uma casa, se eu tenho saúde, se eu tive o privilégio de nascer num país seguro, eu estou muito melhor do que milhões de pessoas no mundo inteiro. Milhões, milhões. Milhões. Quer isto dizer que eu não posso queixar de problema?
Posso, mas são first world problems, problemas de primeiro mundo, Sim, não que é? não é um problema, na Não é um verdade. problema. Claro que em determinadas alturas posso estar desanimada, posso estar triste, mas é muito raro, dura muito pouco tempo. Porque de Ou seja, facto. permites-te vir cá abaixo e rapidamente. Muito rápido, muito rápido. É como as bolsas, aquilo Boa analogia. é muito rápido, porque de facto eu acho que a vida é uma benção, é um privilégio estar cá. É um privilégio. Quantos não queriam estar cá e ter os seus entes queridos cá? Eu acho que a vida é mesmo uma benção e eu aproveito muito a jornada. Às vezes digo, eu gostava de ter mais tempo útil de vida para fazer tudo aquilo que eu gostava, todos os livros que eu gostava de ler, Percebo tão fazer bem. tudo. Parece que eu às vezes parece que quero viver um ano num dia e isso torna-se muito intenso. Claro que depois temos que encontrar aqui pontos de equilíbrio, mas sou muito grata à vida e procuro reunir as pessoas perto de mim com boas energias, afasto ervas daninhas, E temos que as saber afastar. sim, atenção amigos, se eu não ligo às vezes é falta de tempo também, não é? Não é que Não é viraram por erva, mal. não é porque viraram ervas daninhas, não é isso. Não, mas procuro, lido muito mal com a maldade, isso lido, com a maldade gratuita. Sentiste que nesta área dos investimentos já contactaste com maldade, ou seja, com pessoas que ou não te queriam ajudar ou deliberadamente te queriam Ah, prejudicar? sim, sim, é. Há muita gente que não me grama, nem um bocadinho. Mas também é para lá tu dormes melhor, É porque eu não passo por cima de ninguém, não faço mal e eu acredito numa coisa que é, seja em Deus, seja no karma. Nunca precisei de fazer nada. E certo? eu acho que what goes around turns around, não é? Desculpem lá os estrangeirismos, mas o que vai volta. Portanto, o que eu procuro dar ao mundo é ser um bocadinho melhor todos os dias. Pá, tenho um mau feitio incrível também, mas procuro Mas isso dar. manifesta-se onde, esse mal feitio? Ai, no trabalho. No trabalho e nos meus filhos que não se deitam a horas, que aquilo consome. mas no Mas olha que eu imagino-te a teres pulso firme para eles irem para a cama. aqueles miúdos não cá a mim todos os dias, todos os dias. É uma macacada, é para se deitar. Mas no trabalho, sou muito exigente, muito exigente. Mas isso não é mau, Bárbara. Às vezes pode ser mal interpretada, às vezes posso ser muito dura. E uma das coisas que eu digo a todas as pessoas da minha equipe quando entram, eu digo: vão-me passar, vai acontecer, está tudo bem e não é pessoal. Podes estar Não à espera. pessoalizem. Exato. Não é sobre ti. É sobre o trabalho. Sempre. Nunca é sobre ti. No dia que for sobre ti, eu digo. Olha, tenho uma coisa para te contar, Hum. agora lembrei-me. Hum. E se eu te dissesse que tu já me fizeste uma entrevista de emprego? Já? Já. Há 3 anos atrás. Quem me Tu dera. tinhas uma vaga para, acho que era gestão de redes sociais, algo relacionado com a Ah, comunicação. E chegaste a entrevistar. Por isso, eu já fui rejeitado pela Bárbara Barroso. ah, É verdade. Não, mas atenção, foi das melhores coisas que me aconteceu. Porque é. permitiu-me pensar na minha vida de outra forma. Ok. Olha, criar o podcast, por exemplo, Ok, foi ok. muito, muito giro. Bem, eu Ah, estou-me a sentir péssimo porque eu não me lembro. ah, E é- eu até tenho Era um uma. processo muito longo, aquilo teve várias fases e tudo mais, e Ok, ainda levou ok. muito tempo. Mas tu foste tão querida na entrevista, Pois. tão Mas eu não simpática, queria tão esse, né? simpática. O problema é quando as pessoas entram. Não é problema, mas é isso. A exigência é ali. Eu sou a pessoa que, na empresa, em tudo, eu sou a que destabilizo mais em termos de brincadeira, fecha a luz, sai a última da pista, mas quando é para trabalhar, eu digo sempre na minha equipa que é tenhamos espírito de startup, ou seja, queremos espírito de startup, mas exigência de uma multinacional. E é assim que eu procuro Uau! gerir a empresa. Não gosto dos processos das multinacionais, dos processos, entenda-se, Pesado, não da é? burocracia, não é? Portanto, somos mais pequenos, somos mais ágeis, queremos esse espírito, mas o espírito, a exigência, haver brio. Eu acho que se perdeu esta palavra, o meu avô dizia muito isto: brio naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entrega. Brio, cuidado. Eu já reparei que isto está aqui, este chá está aqui. O cuidado, o detalhe, haver brio A no que a gente. excelência está nos É, detalhes. nos detalhes e em tudo o que a gente faz. Sem E eu não dúvida. preciso que os outros estejam a ver. Claro que não. Eu não preciso tratar bem a outra pessoa porque tem um interesse, porque alguém está a Aliás, ver. há uma frase que eu gosto muito que é: faz tudo como se alguém te contemplasse. Para Sim. colocares esta excelência em tudo aquilo que fazes na vida. Falaste do teu avô, ele teve também um Ai, papel avô. muito importante na Muito, tua muito, muito, vida. muito, muito. O meu avô é uma grande referência. O meu avô, a exigência e o brio vem claramente do meu avô.
uma pessoa, talvez um mau feitio também, mas Também ah, faz parte. a exigência vem do meu avô, um homem com uma cultura inacreditável. O meu avô fazia uma coisa que me Então, irritava imenso e que eu fui descobrir anos mais tarde. Nós tínhamos rituais, todos os domingos víamos a Fórmula 1 juntos, ok. portanto, o Senna morre e o meu avô morre 2 anos depois, no dia 1 de maio. Eu nunca mais vi Fórmula 1, portanto, o meu avô morre no mesmo dia que o Senna, anos depois. E a verdade é que o meu avô tinha uma coisa que era, ele estava entretido na sua vida, e eu ia-lhe fazer uma pergunta qualquer e ele dizia-me assim: não estás a fazer a pergunta certa, agora deixa-me estar. E aquilo, eu jovem, tipo, Ao qual início, pergunta, como assim? Exato. a pergunta certa, mas não está bom, não me faz E ele fazia-me isto repetidamente, N vezes, com N situações. E eu fui perceber anos mais tarde a importância da gente fazer a pergunta certa. Muitas vezes tu não estás a obter a resposta porque não Não estás a faz fazer a a pergunta pergunta certa. certa. E ele fazia-me pensar isso. O meu avô tinha assim muitos momentos quase meio filosóficos. Só que quando somos adolescentes aquilo parece uma Entra por um coisa ouvido, meio sai por outro. estratosférica, não é? Quer Claro. dizer, pronto, está-me a querer aborrecer, não me vou ligar. E eu perceber que ele está-me a fazer pensar. Volta. E então eu voltava com uma pergunta e a determinada altura, já ali aos 13, 14 anos, eu começo a entender, Aquilo de fazer a pergunta a fazer certa. a pergunta, começo a entender as que desbloqueiam. Portanto, tem que haver um conceito, tem que haver uma coisa inteligente, e despertar aqui muita curiosidade. O meu avô era realmente uma pessoa incrível e para mim, muito. Eu trago um bocadinho de todos comigo, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, e acho que quando passamos por alguém a gente também deixa sempre um bocadinho de Claro que nós, sim, não é? claro que sim. E eu procuro reunir e, além da minha própria personalidade, reunir estes pedacinhos bons para me tornar também uma pessoa um bocadinho melhor. No fundo, tu retiraste o melhor de cada um Sim, deles, ou retiras o melhor de cada um deles, para também a Bárbara ser mais sim, completa e ser uma sim, pessoa melhor, sim, não é? sim, sim. Ora, por falar em coisas completas, vou-te falar, e falando também da excelência, do nosso patrocinador, a Ok. Pharmaspot.pt, que te enviou uma prenda. Tens Uau, aqui um conjunto de produtos, muito aliás, da obrigada Caudalie. por aqui. A Pharmaspot tem então um website, pharmaspot.pt, e qual é que é a boa notícia? Com o Pode Acontecer, temos um código de desconto. Ok. Acontecer 15, que dá 15% de desconto em todo o site. Por isso convido os nossos espectadores e ouvintes a irem a pharmaspot.pt e a desfrutarem do nosso código de desconto Acontecer 15. E Bárbara, Muito, espero que gostes dos produtos da claro Caudalie. que sim, muito Foram obrigada. cuidadosamente selecionados Vou para, por para ti. aqui. Ora, Bárbara, voltando então à componente da faculdade, explica-me Uhum. lá então como é que nós passamos da área Ah, desportiva para a área financeira. então, como é que passamos à área desportiva? Eu sempre fui atleta, hum, de hóquei em patins, fiz surf, Pá, incrível. sim, sim, eu Jogavas futebol? jogava futebol. Aliás, fui na zona de Cascais, fui a primeira miúda, havia aos desportos escolar, a primeira miúda a receber uma autorização para jogar pelos rapazes, com os Que é rapazes. porque não havia raparigas para jogar. Não, não havia equipas de meninas. Não foi assim, não sou assim tão antiga, né? Mas não havia. E eu jogava futebol e não havia. E Desculpa fazer este parênteses, mas de facto pode ser interessante, que é, tu também estás numa área, mas corrige-me se isto não for sim, verdade, que é predominantemente masculina. masculina. Sim, 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 sim. Eu É sou engraçado, sempre é a isso. mulher do meio dos homens. Sim, estou muito habituada. Isto nunca te fez, não é fazer confusão, porque calculo que Sim. fazer confusão nunca fez nenhuma, pelo menos a ti, mas nunca sentiste alguma pressão ou tensão por seres uma mulher no meio de homens, do género, tentarem-te diminuir ou silenciar por seres uma mulher? Eu acho que, também é uma coisa que eu já refleti sobre isso. Eu acho que o facto de ter andado sempre no meio dos rapazes acab Preparou-te. preparou-me. Ou seja, a minha própria personalidade foi moldando ao longo do tempo, e às vezes este ser mais tough, claro que é meu, e trago também da minha avó Laura, que infelizmente perdi há pouco É tempo, verdade. e a verdade é que isto é como se estivesse preparado para andar no meio dos homens. E O que universo sabe o que faz. e estar no meio deles como De igual no para i no igual. início no início eu procurava e acontecia em miúda no desporto, eu queria viver como one of the guys, não é, eu queria ser vista assim. Depois eu percebo que eu não quero ser vista como one of the guys, eu quero a girl with the guys. Eu Muito quero bem. ser a menina no No meio dos meio dos rapazes. rapazes, de igual para igual.
E é engraçado, eu lembro-me até de uma história com os meus filhos. E os meus filhos, para ver como isto está Ligado. tão enraizado comigo e é tão. É, vi- É visceral, de algum é modo? visceral mesmo. Que os meus filhos, houve uma altura que iam ter um. Isto já tem uns anos. Iam ter um corta-mato Aham. e de repente o deles, o mais novo, diz: sabes quem ganhou o corta-mato e eu quem? Foi a Matilde. E eu, yes! Nem é a minha filha, só tenho rapazes, né? Eu tipo, yes! E eles Maravilha! E eu digo assim: não, filho, Tomás, é ótimo, não sei o quê, mas pá, incrível, ganhou uma miúda, aos rapazes, ou tudo. Porque para mim, ganhar uma mulher é, que também te transportava para aquela sim, para altura em que tu estavas no para a meio de minha rapazes. infância. E eu posso trazer aqui N amigos desse tempo que dizem que eu jogava como eles, jogava mais, melhor do que alguns rapazes, e para mim, eu não queria uma diferença. Então nunca sentiste que nesta área dos investimentos ou da literacia financeira ser mulher foi um ponto para te tentarem diminuir? Tentaram-me calar. Se eu contasse tantas histórias, tentaram-me tanto, mas eu nunca deixei. Tentaram tantas vezes. E agora sentes que é diferente, Tanta... porque hoje em dia... eu, grávida do meu filho, eu acho que Do só Tomás contei ou do isto, mas Lourenço? Lourenço, o primeiro filho, eu era jornalista e eu recebo uma proposta para ir para diretora de comunicação de um banco. E eu estava grávida de 3 meses. E eu cheguei ao final da entrevista, tudo, o meu perfil, lá 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 Tudo lá lá, incrível. tudo incrível. E eu digo assim: olha, é só aqui uma questão. Portanto, o Lourenço vai fazer isto foi há 15 anos. E eu digo: mas há aqui uma situação, eu estou grávida. Fazendo a história curta, tiraram uma proposta Por estás grávida. por estar grávida de 3 meses. Deixa-me adivinhar, contrataram um homem. Não sei depois. Ok. Não sei, mas acredito que possa ter sido. E aquilo me mexeu muito comigo. Não só pelas hormonas, mas mexeu muito comigo. E eu fiquei literalmente a bater mal ali durante um tempo. Mas, ou seja, ofereceram-te o posto ou o Tiraram. cargo e retiram essa oferta. Retiram a oferta. Retiram a oferta. Meu Deus. E, portanto, quem me diz muitas vezes que não é... Parem com isso. Eu passei por isso. Mas a vida, lá está, como eu acredito nos karmas, no sentido de... não era para ser, eventualmente. Certo. Grávida, o mesmo filho, aos 7 meses, recebo uma outra proposta. E eu, calejada com os 3 meses, digo assim: olha, mas sabem que eu estou grávida de 7 meses. Sabemos. Ah, ok. Então, mas querem que eu vá à entrevista? Sim. Mas eu acho que vocês não estão a perceber bem. Se é daqui a 7 meses, daqui a 2, Vou vai. ter a criança. Sim, Bárbara, nós sabemos. Não, vocês querem mesmo que eu vá? Como quem diz, vou testar ao máximo para ver se Não, eles estão mesmo sim, conscientes. sim. E depois fui eu que não quis ficar. Ok, ok. Depois fui eu. Mas isso é diferente. E então consegui na mesma gravidez ter 2 situações completamente distintas. Portanto fez-me restabelecer a fé algumas pessoas e perceber, ok, ainda há empresas Há e pessoas bem pessoas, informadas. sim, que não vão condicionar a mulher e eu ainda entenderia mais que aos 7 meses, porque a pessoa, né? Sim, estás Aliás, mais em próxima bom da... rigor, com o tempo que eu tinha que dar, eu não entrava logo. Certo, Porque de certo. repente ia ter a criança. Claro. Portanto, era mais compreensível que de repente não quisessem continuar o processo nos 7 meses do que nos 3. Nos 3 e Quer eu... dizer, eu calculo que até mesmo, Bárbara, do ponto de vista emocional, seja complexo de gerir isto, Ai, foi não é? muito complexo. Foi muito complexo. Mas tu lidas muito bem com a adversidade. Claro, porque eu acho que isto torna-me mais forte. Como é óbvio. Depois disso, bring it Venha ao que on. vier. E depois, genuinamente, eu não acho que isto seja uma coisa para ir além, porque depois, quando de repente há realidades tão mais difíceis do que isto, porque isto é um privilégio, não é? Este ato que eu faço, sistematicamente de comparação, é o que me mantém os pés na terra. É o que não me deixa deslumbrar. Não, mas o que eu acho delicioso é que tu podias te ter tornado uma mulher amarga. Podias ter... Não. mas veja, esse ai não, Sim. é que isso para ti nem sequer é um cenário. Não. É um Não. mindset absolutamente incrível. Não, nem pensar. Era o que faltava. Não. E eu vejo a pessoa várias vezes, acho que a pessoa não tem noção e está Achas que ela completamente. não se lembra? Ou disfarça muito bem? Foi um homem. Já tive curiosidade para confrontar, mas para quê? Não vai acrescentar nada. Está resolvido, né? Está resolvido, mas eu faço parte de vários grupos de mulheres Sim, sim. e vários grupos de paridade de género e
Portanto, não tem nada a ver com, ai, eras feminista, não sei o quê, não tem nada a ver, mas existem estas assimetrias. Claro que sim. E se alguma coisa que a minha carreira também sirva, além de, espero que ajudar também as pessoas a desmistificar a sua relação com o dinheiro, eu recebo muitas mensagens de meninas onde me veem como role model. E isso para mim é poderoso. Porque eu tive alguns role models, um deles, que eu nunca falei com ela, mas tenho que resolver isto. Um dos meus primeiros role models, além de obviamente a minha avó, é a Elizabeth Jacinto. A Elizabeth Jacinto, Tu quiseste percorrer o Dakar, eu o queria fazer o Paris-Dakar. Paris-Dakar Uhum. em motas, porque ela começou nas motas, depois é que foi para os caminhões. Ela é mais tarde. E o facto daquela mulher ser a única mulher que faz aquilo, porque ela quer, então na minha cabeça não há impossíveis. E o género não me vai condicionar, não posso fazer porque sou mulher. Porquê? Porquê? Eu não consigo entender porque é que eu não posso fazer alguma coisa por ser mulher. Então eu achava aquilo completamente incrível. E ela era uma referência para mim. Então eu, quando chegasse aos 18 anos, eu queria fazer o Paris-Dakar. Aos 18, não, aos 21, para aquelas motas, queria fazer o Paris-Dakar. Impossível, né? Nem carta de moto tenho. Oh, Bárbara, isso por acaso acho que é um ponto importante. Não, porque a gente depois de ser mãe, pelo menos eu, Mudou a forma como a olhas gente para as começa a ter coisas. medo de morrer. Pois. Eu não tenho, nunca tive. Mas tens ali dois seres que dependem de ti. Pode ser, eu costumo dizer ao meu marido, pode ser que depois a partir ali dos 50, ou quando Volte. eles estiverem grandes, depois me dê louco outra vez, mas de repente a dependência, a gente ter alguém, Claro. traz-nos aqui uns medos que a pessoa não tinha. Oh, Bárbara, mas e deixa-me sublinhar isto. Tu disseste uma frase que me tocou muito, que é, não há impossíveis. Não, não é? Quer Sabes dizer, que, não sei dentro se da isto palavra impossível está o está o possível. possível, o ruim é só tirá-lo. Sabes que Exatamente. eu gosto muito quando alguém me diz, isso não dá. Nunca ninguém conseguiu. Epá, há alguma coisa dentro de mim que se acende, como quem diz, Com eu, não, tal mas e tem que qual. dar. Bom, se for uma coisa importante, se não for relevante para mim, é-me indiferente, mas há alguma coisa que me diz, ok, nunca ninguém conseguiu, mas eu vou conseguir. Claro. E eu acho que é E isso que nos porque mantém, não? Sim, não porque é? é o quase o provar, e portanto, isto voltando ao desporto. Eu sempre fiz desporto, não é? Portanto, sempre fiz desporto. E querias Desportos. então ser jornalista desportiva. Sim, e se formos ver, todos os desportos que eu fiz não seriam de menina. Menina, Não hóquei são em patins, surf, futebol. não são de menina. Então, mas eu tive uma grande felicidade e tenho que trazer isto aos meus pais porque nunca me condicionaram. Sempre tiveste a liberdade para seres o que querias ser. Sempre. Se eu gostava de carrinhos, era com carrinhos, mas eu era aquela miúda que eu fazia coleção dos cromos de futebol, adorava as cadernetas dos cromos, mas tinha folhinhas de cheiro também. Portanto, Ali um mix, um equilíbrio. eu andava no mundo, eu saltava ao elástico, chegava à macaca, saltava à corda e jogava ao mainho e à parede e à bola, e portanto eu andava neste, Nós não neste temos que mundo. ser só uma coisa. É isso, não tenho que me arrumar em caixinhas. Isso mesmo. Então, mas se eu gosto de saltar ao elástico, mas se eu gosto de futebol, se eu gosto de surf, Qual é que é o qual problema? é que é o problema? É Não verdade, é? Eu acho que a gente absolutamente. começa a castrar as crianças muito cedo. E a arrumá-las em E categorias. quando a gente arruma, a gente mata a criatividade. E se matamos a criatividade, matamos futuros E o empreendedores. potencial. Se matamos futuros empreendedores, matamos crescimento, criação de riqueza. A coisa, o buraco é mais em É fundo. verdade, há A mais gente... consequências, não é? Então, mas explica-me lá como é que tu vens para esta área financeira. Então, há uma professora, eu venho para esta área financeira. Depois eu acho que há aqui várias Variáveis, influências, não não é? é? Portanto, eu no nono ano já dava lá, os testes psicotécnicos diziam a verdade. Gestão e economia. Claramente. E eu ignorei porque eu queria ser jornalista de desporto, porque eu gostava muito de desporto, Ok. não é? Como fazia muito desporto, eu queria ser jornalista, talvez porque a minha mãe tinha uma amiga jornalista e aquilo. Mexeu contigo. Estamos ali perto, pronto. Então eu queria, meti aquilo na cabeça, não me interessa o que é que diz os psicotécnicos, eu vou para ali, eu vou para ali. Lá fui eu. Chego à faculdade, eu já escrevi para um jornal de desporto, 2 jornais. E há um dia que faço uma experiência de escrever uma crónica de futebol e tenho um baque, que é, eu não tinha jeitinho nenhum para aquilo. Então, de repente, ali cai-me a primeira vez a ficha que é, espera, wait a minute, eu andei a construir isto tudo até aqui e não é isto? Now what? E eu tenho ali o segundo ano da universidade e eu começo a bater mal, ali um bocadinho, e comecei a ir buscar os números, porque pelos vistos os números sempre estavam lá, a lógica, isso estava lá. Então eu
eu sou pré-Bolonha, portanto eu tinha 4 anos, Uhum. estou no 2º ano e o dilema é: mando este curso ao charco e começo de novo, acaba este, vou fazer o novo, consigo mudar, depois tinha aqui uma dificuldade em mudar da área, porque era uma área de humanidades, portanto para ir para o outro lado muito complexo. E exames e tudo mais, não é? E há uma aula, depois isto dá-me no 2º ano, no 3º ano eu tenho uma aula de jornalismo económico, professora Helena Garrido. E às tantas estamos numa aula, como é óbvio, pessoas de letras, tudo a falecer naquela aula, e ela pergunta o que é recessão, nunca mais me vou esquecer. E tu sabias? E eu era super interessada naquilo. A minha faculdade, eles tinham o diário económico lá, e eu levava todos os dias para ler. Não entendia metade, Mas mas eu lias. lia. Pronto, lia, levava, aquilo era de borla, eu lia, interessava-me e tal. E ela pergunta o que é recessão, ninguém responde, eu levanto o braço e respondo de seguida o que era, o que é que queria dizer recessão. E ela diz o seguinte: bem, temos jornalista económica. E eu faço assim para trás e digo: ai, É mesmo isto. é isto. E não tenho que mudar de área. Chego a casa, digo ao meu namorado, ia ter com ele, namorávamos juntos, e fui ter com ele, e disse: já sei. O meu namorado, que é hoje o meu marido. Certo, certo, certo. E eu digo: já sei, Pedro, já sei. Eu vou para o jornalismo económico. Repara, eu já estou em jornalismo. A economia. Descobri! Então foi um eureka Adoro. naquele momento. Então a professora Helena Garrido é extremamente importante na minha vida. Depois há outra pessoa muito importante, que é o Miguel Moreira Rato, que é o CEO da agência da GIET. Uhum. E na altura ele era subdiretor do Diário Económico, porque depois eu fiz normal. Chegou o meu pensamento, e eu hoje olho que a minha cabeça sempre foi um bocadinho diferente, não é? Sim, tu tens uma forma de pensar Um bocadinho muito, muito muito particular, diferente, que eu incrível. acho que é da minha avó, dos meus pais, e depois meu, não sei onde é que eu vou buscar isto, não é? Acho que o desporto ajuda-nos a encontrar formas também. E o foco? E a minha questão era: espera lá, eu só preciso de uma oportunidade. Eu, se me derem a oportunidade, sempre foi assim na vida. Eu só preciso de entrar, depois eu provo, depois é a minha parte. Mas deixa-me Deixem-me só entrar. tentar. Se não me deixarem, eu não consigo mostrar o que é que eu valho. E eu pensei assim: espera, as redações precisam de gente mesmo no verão. Claro. Deve ir montes de gente de férias. Deixa-me cá aproveitar. Deve ser uma oportunidade. Não, os meus colegas vão tirar todos férias, eu não vou ser parva. Porque se eu mandar os currículos agora, eu tenho menos concorrência. Claro. Foi isto. Eu vou ter menos concorrência, portanto, eu tenho 21 anos a pensar assim: eu tenho menos concorrência, eles vão agora acabar a faculdade, vão todos de férias, eu não vou ser parva, vou mandar currículos Agora. e depois, de certeza que nas redações, como precisam de gente para fazer as férias, eu vou lá. Mando um e-mail à minha professora, tal e qual, não há cunha. Mando um e-mail: olá, professora, o meu nome é Bárbara, lembra-se de mim, claro que ela se lembrava, que eu era a melhor aluna dela, lembra-se de mim, eu gostava de fazer um estágio no Diário Económico. Acha que era possível? Para onde é que eu posso mandar o meu currículo? Sim, senhora. Qualquer pessoa podia fazer isto. Claro. Eu, no meu percurso, o meu percurso é todo assim, tac, 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 por mim. Não há Sim, ninguém te cunhas. levou ao colo. O meu pai não tem nada desta área, a minha mãe não tem nada desta área. Nunca ninguém. Fui eu a fazer exatamente o que qualquer meu colega podia fazer. E eu cheguei ali e eu lembro perfeitamente, e estamos a falar em julho. Uhum. Pico do verão. Pico do verão, tudo já na praia. Claro. E a Bárbara a mandar currículos. Piu, 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 piu. E eu às tantas, ela diz: claro, manda para aqui. Fui a uma entrevista e começo no dia 1 de agosto. 1 de agosto. Lembro-me na altura, Miguel Moreira Rato disse-me assim: queres ficar em empresas ou queres ficar em finanças? E eu encolhi-me assim e disse assim: é o que vocês precisarem. E calhei em finanças. Portanto, comecei na área financeira. Calhei. Calhei em finanças, sim, é verdade. Calhei na área financeira, portanto, é em bolsa, em mercados, e é ali que, mais uma vez, a minha vida muda. Claro que podemos dizer que há componentes de sorte, mas eu fui à procura. Isso não é sorte, Não Bárbara. É é? muito O meu trabalho. treinador, É o meu muito trabalho. treinador, um treinador que eu tive, e que para mim também é uma referência, foi selecionador nacional, dizia-me: a sorte dá muito trabalho. Não é? E os meus colegas estavam na praia, E tu eu não enviar estava, currículos. e eu ia enviar currículo. Isto foi uma escolha minha. Certo? Podia Mas não podias dar escolher ir para a nada. praia.
Claro, tive a sorte de ter. Está bem, mas eu prestei-me à Com sorte. certeza. Eu fui provocar essa sorte. A sorte protege os audazes, não Não é? é? Eu Portanto, fui provocar essa sorte. claro. E de facto é que começa aí o meu percurso para não mais parar religado a esta área. E ainda bem, todos nós te agradecemos muito por isso, Bárbara. De facto, nesta área da literacia financeira, tu conheceste também uma pessoa, penso eu, um trader. Ah, sim. Pois. Conta lá isso. Então, fruto de eu ser jornalista, portanto, e para ir para a Bolsa e para mercado de capitais, eu entrevistava muita gente. E há um trader que é espanhol e que até na altura tinha escrito um paper. Uhum. E eu vou entrevistá-lo, portanto, eu lembro perfeitamente de ir à casa dele e ele tinha uma Bloomberg e aquilo era tipo filme. E eu estava tipo uma miúda. Eu quero viver esta vida. Sim, isto é maravilhoso, tipo meio hollywoodesco, né? E ele começou-me a explicar como é que ele fazia as negociações. E a gente criou ali tipo uma amizade e ele viu-me com uma miúda interessada e começou-me a explicar como é que se negociava. Uma coisa que eram mini contratos de futuro do índice S&P 500. Fazendo a história curta, estamos a falar de produtos que são alavancados e que para mim dava-me imenso jeito porque eu não tinha dinheiro. Alavancado, o que é que pouquinho. significa? Eu com pouco estou exposta a muito. E o problema destas coisas é que no início corre bem. Pois, e tu começas a ganhar. E começa a ganhar e, portanto, ganhamos confiança. E de repente eu achava que ia ser a próxima loba do Wall Street. Isto vai-me correr muito bem. E esse é que é o problema, porque muita terra-idade, ainda muita iliteracia financeira e a ganância começa a baixar em nós, porque Claro, isso é verdade, claro, não é? claro. E a pessoa começa a... Vou ficar rica. Em pouco tempo. Agora é que é. Porquê? Porque ancorei naquela vida toda do outro e... Pronto, e foi de facto... Correu menos bem. Correu menos bem. Agora, o que eu gostava de te perguntar do ter corrido menos bem é como é que a Bárbara recupera a confiança de algo que corre menos bem? Porque tu foste muito rápida a recuperar a confiança em ti. Mas é aquilo que é o impossível que estavas a falar, que tudo que está na pessoa, que é depois dos vários estados, quando me aconteceu e eu perdi as minhas poupanças todas, portanto, estava ali a juntar o dinheirinho para começar a minha vida com o meu namorado. Isto com que idade, mais ou menos, Isto Bárbara? eu tinha 22 anos. Ok. 22 anos. E portanto, 21 para 22 anos. E portanto, eu, a pequeno juntar para a gente ter uma casa, dar de entrada, isso Claro. tudo, e de repente tudo vai ao ar. Acabou. Então entra a raiva. Depois a pessoa ganhava pouco, eu ganhava pouco. Mas nunca trabalhei só num sítio. Nunca. Fazia sempre extra. Tal como eu. Sempre. Tal como eu. Sempre. Toda a minha vida. Sabes porquê que eu faço isso? Eu penso sempre, se eu agora tenho saúde e vontade, vou aproveitar. Não é? Saúde e vontade é porque eu queria mais dinheiro. E depois Claro. eu não vou ficar aqui sentada. Essa é uma das coisas. E eu chateei-me tanto com colegas meus. Tanto, que eu dizia-lhes assim. Ou faz alguma coisa, ou ao pé de mim não te queixas. Ou fazes Adoro. alguma coisa, ou não abres a boca, que eu não estou para aqui, parece uns marretas, maná. Queixas de quê? Estás a fazer alguma coisa, não é? E eu lembro-me de que um amigo meu, aqui, e eu disse, já mandaste currículos? Mas Bárbara, o que é que é? Mas já fizeste alguma coisa? Já tentaste? Já foste fazer? Já usaste? Já foste ter alguma formação? Mas já foste. É que as pessoas ficarem lá, mas eu ganho pouco, mas eu ganho... Eu sempre pensei, o que é que eu posso fazer para mudar esta Para mudar a situação? minha realidade. Claro que sim, claro que sim. Portanto, ou mando currículos e vou à procura de outra coisa, ou vou tentar fazer uma formação e hoje em dia no YouTube, em tudo, eu vou tentar aprender uma skill, ou mesmo vou abdicar. Abdiquei. Eu lembro-me uma vez, no início, quando comecei a dar palestras, houve um senhor muito provocador. Eu fui convidada para ir dar uma palestra, uma conferência muito provocador. E eu, às tantas, já me começo ali A enervar. em menos água mais nova. E eu digo assim, olha, há 5 anos que eu não tiro férias. Em todas as férias, eu era trabalhador por conta de outra, em todas as férias, eu aproveito essas férias para ir fazer mais dinheiro. Estou na praia, eu aproveito para ir para conferências. É isto que é ter sorte. Eu aproveitei, eu sem ter dinheiro, muitas vezes, comprei o bilhete mais barato para ir para fora, para ir para o estrangeiro, para ir para uma conferência como aquelas que temos o Manilab Summit e não havia cá, e eu ia para fora com o bilhete mais pequeno, eu ia, juntava o dinheiro, não ia a concertos, não ia jantar fora, não ia. Foi uma opção. Portanto, muitas vezes a gente olha para o sucesso da pessoa, olha para o palco, mas não conhece o bastidor. E as pessoas não sabe Deus conhecem. como é que é o bastidor. E as pessoas não conhecem o meu bastidor. Mas eu estou muito à vontade para falar, porque não vim de nenhum sítio privilegiado, porque conquistei o que tinha para conquistar. Agora, há momentos em que temos que fazer sacrifícios. Claro que sim.
há momentos em que... E eu sempre tive vários trabalhos ao mesmo tempo. Sempre. Fazia um extra, fazia isto, fazia aquilo. Às vezes quase a levar-me à exaustão, não é? E não é isso que se pretende. Mas, obviamente que eu queria poupar, queria o meu dinheiro. E então, quando me aconteceu aquilo, depois daquela fase, mas é da minha personalidade, eu fui, o que é que aconteceu aqui? Porquê é que uns conseguem e eu não consigo? Porquê é que eu ando a escrever sobre esta gente? O que é que eles sabem que eu não sei? Então fui atrás. O que é que eles sabem que eu não sei? E foi aí a jornada. É entender a noção de, sabe, uns conseguem, eu também consigo. Pá, não tenho nenhuma limitação, posso estar num país diferente, posso Sim, estar... E mas se sinto outros muito conseguiram, eu isso, não também vou é? conseguir. Eu sinto muito isso e faço parte até de vários grupos nos Estados Unidos Uhum. e E vais lá E no montes de vezes. Brasil também. E o ritmo que as coisas andam lá não tem nada a ver com cá. Certo, certo. Às vezes respiro fundo e tipo, ai, pá, Se tinhas vocês ficado soubessem. sossegada, mas é porque que tu tens este espírito inquieto, criatura? E assim, tinhas ficado Adoro. Mas se não, a inovação é feita de espíritos inquietos. E é preciso alguém ousar. É preciso alguém Agitar as águas. e fazer acontecer, não é? E, e então a verdade é que comecei a minha jornada. Não me conformei com o que E tinha foste à acontecido procura. e fui à procura. Não é? Meu Deus, olha, Bárbara, eu acho que a tua forma de pensar é absolutamente deliciosa e mais pessoas deviam pensar como tu, porque eu acho que, ou não, enfim, isto depois cada Pois, pessoa cada um tem, é como cada qual, não é? exatamente, tem a sua perspectiva, mas tudo o que tu acabas de dizer é para mim um poço de conhecimento, ou seja, é esse mindset que te faz hoje estar aqui sentada como uma mulher segura, confiante de si própria e que tem para oferecer uma summit que eu vou falar já a seguir. Aliás, vou convidar os nossos espectadores e ouvintes a irem à Money Lab Summit, é assim que se Money chama? Lab Summit. Mas já vos vou dar mais detalhes, porque agora vamos jogar à rubrica Pode Acontecer Ai, meu e Deus. Aconteceu. Vamos lançar Bárbara, as cartas. vamos lançar as cartas. Vou-te convidar a tirar 3 cartinhas desse... Do meio, de É cima. o que tu quiseres. É o tipo... Tu escolhes a tua Vou sorte. baralhar, que eu não posso ter aqui Então, enquanto baralhas, eu vou ali uma dar taça ali a rir. algumas informações aos nossos espectadores e ouvintes. Money Lab Summit no dia 24 de maio, no Mel Arena. A Bárbara vai trazer convidados absolutamente extraordinários para este evento. Os bilhetes já estão disponíveis. Espero encontrar-te lá. É uma ótima oportunidade para investir no teu conhecimento em literacia financeira. Portanto, já sabes, dia 24 de maio, no Mel Arena, Money Lab Summit. Ora, vamos a isto. Então vamos a isso. É para eu ver, não é? É para tu veres. Primeira Tá. pergunta. Se conseguires ler a minha letra, não sei se consegues. Qual é a coisa que mais te irrita nos outros? Ai, falsidade. Fácil, limpinho. Sim, 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 sim. De Mara. Mais uma? Mais uma. Mais uma. Qual o teu prato favorito? Ai, é muito difícil, mas eu acho que eu sou uma mulher de gostos simples. Talvez bacalhau à brasa, é daqueles que eu Ok. faço É o assim, delicioso, eu adoro. mais, Ah, que mais... tu fazes. É que eu faço, Ok, claro, ok, claro, claro. ok. Mais uma cartinha. Mais uma cartinha. Para onde foi a tua primeira viagem de avião e a última? Então, a minha A última eu sei que eu acompanhei nas redes sociais. A primeira viagem de avião... Eu só tenho que me situar aqui no tempo. Eu sei que tu fizeste uma aos Estados Unidos, logo ao início, Não, mas não sei não, se é a não, 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 primeira. não, não é. A primeira, eu acho que foi Barcelona, Ok. com o meu pai, porque fomos de avião para ir ao Porto Aventura, que eu e o meu pai somos malucos por montanhas russas. Eu agora estou mais medricas. Mas quanto mais rápida, mais coisa, mais isto, foi a primeira. Ok. Sim, foi a primeira, foi Barcelona. E a A última? última foi às Maldivas. No teu aniversário. Fui no meu aniversário, Boa, fui. boa. Mais Muito bem. uma? Acho que Não, já está, agora são já 3 está. cartinhas. Ok. Bárbara, fala-me então um bocadinho deste teu evento no Sim. dia 24 de maio, daqui a uns diazinhos. Calculo que seja uma trabalheira organizar uma coisa Sim. destas. O Money Lab Summit é o maior evento de literacia financeira da Europa e vamos trazer vários oradores internacionais e também nacionais para falarmos de quê? Poupanças e investimentos, para falarmos de mindset. E aqui o objetivo foi também trazer empreendedores. Vamos ter um painel também de empreendedores que vêm partilhar aqui a sua jornada. No fundo, nós falarmos de tanto negócios como de investimentos, sejam investimentos em ações, sejam investimentos em imobiliário, sejam investimentos em PPRs, em vários instrumentos financeiros, e dar a possibilidade às pessoas de, num único dia, porque eu sei que o tempo muitas vezes é muito precioso para as pessoas, É verdade. num único dia, num momento, numa verdadeira imersão, ter a possibilidade de aprender aquilo que se calhar
iriam demorar muito tempo a aprender, ter Certo. ali um shot de conhecimento, uma oportunidade de ter outras pessoas alinhadas com o mesmo mindset. Porque estávamos a falar aqui muito da questão da mentalidade, Uhum. de por vezes até nos sentirmos sozinhos e saber aqui não só como é que eu posso começar, como mesmo para aquelas pessoas que até já fazem os seus investimentos, saber como é que podem organizar melhor as suas finanças pessoais. E nós vamos estar no maior palco indoor que existe em Portugal, porque queremos dar este protagonismo à literacia financeira e convidamos todos os ouvintes a estarem também Claro que sim. presentes. Fica então aqui o convite de Bárbara Barroso para estarmos todos juntos no dia 24 de maio no Money Lab Summit, que é então no Mel Arena, portanto, espero, como disse há pouco, encontrar-te lá. Falaste de um aspecto muito interessante agora quando nos falavas da Summit, o mindset. Uhum. Existe um mindset para gerar riqueza? Ou por outro, o mindset afeta a nossa capacidade de gerar ou não dinheiro? Ah, sim, claramente. A forma como nós estamos na vida, como estamos no negócio, e uma das coisas que se te lembras e que eu falei sempre muito no curso, que é isto é sobre pessoas. Porque nós compramos de pessoas, vendemos a pessoas, fechamos negócios com pessoas, somos contratados por pessoas. E quem é que gosta de fazer negócios com a pessoa que é resingão, que nos atende mal? Quantos de nós já entramos numa loja e de repente não nos dizem boa tarde, bom dia, boa noite? Eu às vezes venho-me embora. Ou tem uma coisa que eu quero muito naquela loja, ou é o suficiente para eu me ir embora, E mesmo assim, se houver outra igual, eu vou a não outra. é? Eh, o sorriso, o A ajudar o outro, empatia, a empatia, sem dúvida. desbloqueia. E, e isto não é montar um boneco que as pessoas sentem quando é uma falsidade. Claro, Não é? As claro, pessoas claro. sentem quando é uma falsidade. Portanto, claramente que a maneira como nós estamos perante a vida, o facto de ouvirmos o não e continuarmos, o facto de procurarmos soluções, o facto de quando eu tenho uma abordagem com a outra pessoa, que é uma coisa que eu noto muito, há pessoas, eu tenho falado muito isto do ponto de vista dos negócios, eu sou muito mal abordada em Portugal. E o que é que eu quero dizer com isto? E aproveitar para dizer isto. Sou muito mal abordada em Portugal. Pessoas que querem fazer parcerias e eu acho que há uma grande dificuldade em entender o que é uma parceria. Uhum, Numa parceria tem que haver um ganho para ti, tem que haver um ganho para mim. com certeza. E portanto, as pessoas querem vir, no fundo, quase vender o seu peixe, não é? E a querer mostrar que aquilo é muito bom para elas. Porque Certo. depois eu digo, isso é bom para mim, porquê? Como, não é? E como? E esta noção de, em vez de ser parceria e de partilha e vamos crescer juntos, eu quero sugar do outro. É uma Isso coisa não que é uma parceria. não é. E eu encontro muito esse aproveitamento cá, Uhum. este sugar do outro. E a maneira como eu vejo a vida é exatamente o contrário. Eu se dou ao outro, depois, num princípio de reciprocidade, é Acabas natural por que ele receber. acabe por receber. E fazer as coisas. E reparem, eu estou a trazer isto para os negócios, porque obviamente na vida eu dou sem esperar nada em troca. Claro, claro que Nos sim. negócios nós estamos, ok, então, mas vamos fazer este ponto em comum. E eu tenho N reuniões de negócio, muitas vezes até me chateio porque perco tempo, que eu digo assim, ok, você quer fazer isto na nossa empresa, quer vir ao nosso evento, quer isto, não sei o quê, e a gente ganha o quê? É que eu não estou a perceber. Não, é que não estou a perceber em que é que isto é benéfico Para mim, ou para nós. para mim ou para nós, para a empresa. E isto tem a ver com uma postura e com uma mentalidade das pessoas mesmo no mundo dos negócios. Claro Uhum. que há exceções e quem prevalece tem este mindset completamente diferenciado. Muito De interessante. eu prefiro, e é uma coisa que se encontra muito no Brasil. Olha, para ter uma ideia, cada vez que eu vou ao Brasil, eu venho de lá com 50 negócios, somos sócios. Eu dou por mim e digo, meu Deus, eu venho cá e saio sócia de 20 ou 30 Mas aí empresas. são parcerias, efetivamente. Sim, porque é a noção de eu prefiro metade de uma melancia do que um mirtilo inteiro, Brilhante. não Percebi é? perfeitamente o que queres dizer. Porque aqui nós não queremos partilhar nada. É meu. Não vejo aqui É tirar meu, nada, e não lá é? está, a tal Sim, 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 mentalidade sim. cultural, é meu, o segredo da alma do negócio, isto, a inveja, isto. E eu compreendo que às vezes a gente, por fruto de, sei lá, desejam mal, isso tudo, as pessoas interessadas, que a pessoa se resguarde, Isso é outra coisa. mas exatamente quando estamos nos negócios, na vida, na geração de riqueza, eu tenho que arriscar, Claro que eu sim. tenho que correr o risco. Porque para eu eliminar todo o risco, eu tenho um risco de morte todos os dias quando acordo, A não é? vida é um risco por si só.
Exatamente, exatamente. Portanto, ter esta eu noto bem, mas é uma diferença enorme. Eu aqui tenho reuniões dizendo, era para ver como é que as empresas podem colaborar e não sei o quê, nós pensamos e depois eu estou a ouvir e consigo entender Onde é que perfeitamente eles querem chegar? onde é que eles querem chegar, como é que querem ganhar, aproveitar-se da nossa audiência, da nossa reputação, disto, O que for. e eu fico assim, pronto, e nós? O que é que têm para oferecer? Eu entrego isto e o que é que eu ganho deste lado? E muitas vezes não é nada. E muitas vezes não é nada, é impressionante. Ou é muito pouco, mas muitas vezes é zero. Enquanto eu vou ao Brasil, vou aos Estados Unidos, E há uma proposta de valor. há uma proposta, querem ser sócios, é até uma coisa que às vezes para mim sou portuguesa, tipo, calma, né? Tipo, já somos sócios. Não estou habituado a isto. Não, é que de repente, queremos ir para a Europa, não sei o quê, criamos uma sociedade, eu tipo, já estou a criar sociedades que quando é para mim, eu digo, não tragam caneta, senão eu Assino já, exato. já e não sei o que é esta visão de vamos fazer acontecer, bora para a frente, queremos criar, tenho uma ideia, e eu encontro felizmente em Portugal algumas pessoas, Certo, certo. mas são mais pontuais e não é só porque somos menos, mesmo em termos percentuais. Eu acho que é necessário mudar este mindset. Esse mindset. Falaste da questão dos Estados Unidos e eu lembrei-me também de uma etapa do teu percurso que achei muito bonita. Tu, a determinado momento da tua vida, e tu já fizeste esta partilha pública, ganhavas 400 euros e pagaste 2.000 euros para ir aos Estados Unidos Sim. tirar determinada formação porque Sim. achavas que ia ser importante Sim, para ti. sim, sim. Não era toda a gente que faria isto Não e que teria era. essa capacidade. A minha pergunta é, sentiste medo? Eu não sei se é medo, eu acho que estava mais entusiasmada do que com medo. Ok. Ok? Não era o medo. E muitas Eu dei por mim vezes, a pensar, o que é que será que levou a Bárbara a ir? Ou seja, quando eu acredito muito, eu vou fazer que aquilo resulte. E às vezes eu falo que o meu marido, não é? O meu marido é engenheiro, portanto é os pés na terra, muitas sim, vezes, muito não é? racional. Eu sou e ele é a parte mais racional e que para mim é extremamente importante este equilíbrio, não é? Nós somos muito yin e yang e somos E por isso é que resulta. somos muito boas parcerias, eu o meu melhor amigo, mas esta minha inquietude de vai dar, amigos, vai dar, eu vou fazer. E aquilo vai ser importante. E na altura, se calhar, ele a dizer, pá, achas que faz sentido? Isso é um investimento muito grande. Eu tive que pedir um empréstimo. Eu não tinha esse dinheiro. Certo. Eu não tinha esse dinheiro. Não é? Mas fui, porque eu acreditava que aquilo era extremamente relevante E foi. e para a minha carreira, para aquilo que eu queria aprender. E uma coisa que eu aprendi na vida é, mesmo as coisas que às vezes eu já fiz algumas formações, depois não serviram para nada. Não serviram para nada, eu ia com uma expectativa e depois Retiraste ali algo diferente ou não Difer- retiraste nada de eu extraordinário? retiro sempre, é impressionante. Eu digo, para mim não há a falhar, há tipo sucesso ou aprendizagem. E agora tive. Tu nunca te focas no negativo. Nunca, senão eu paro. Não é? Ainda há pouco tempo tivemos uma situação muito difícil e eu cheguei a dizer à minha equipa, ainda bem que isto aconteceu. E às vezes eles ficam a olhar, tipo, esta Sempre assim, não chalupa, é? né? Ainda bem, porque é uma aprendizagem. Garanto isto não volta a acontecer. E ainda bem que isto aconteceu. Não E te há ficas a lamentar, oh meu Deus, isto Não, foi-me há acontecer a momentos mim. difíceis. Há pouco tempo tive que tive uma descarga, chorei e tudo de. Te apetece-me mandar a toalha ao chão, não é? Mas eu depois fico sempre a pensar: não posso mandar a toalha ao chão, depois ficam aí os picaretas todos a enganar as pessoas. Não vai acontecer. Ou seja, o não atirar a toalha ao chão é até um ato de serviço público. Em parte, posso dizer que sim. Porque o aproveitamento que se vai fazer da fragilidade das pessoas, E há pessoas que estão à espera que tu falhes. A verdade é esta. A verdade é esta. Mas isso é o meu lado. Eu sou extremamente competitiva. E mesmo quando era desportista, onde eu tinha a melhor performance era no campo do adversário. Sempre foi. Eu adoro um ambiente hostil. É quando eu performo melhor. Quanto mais Melhor. Deixa-me melhor, vir. porque eu vou provar que vou conseguir. Percebo E tão bem. limpinho. E a jogar limpinho. Claro que sim. Não se passa por Limpinho. cima de ninguém. Sim. Não, isso para mim nem sequer é uma questão. Certo. Nem sequer. E eu já tive, às vezes, até pessoas, porquê é que não faz isso? Eu durmo muito bem. Eu fazer isso. Para quê? Não Mas não sei o preciso. quê. E lembro uma vez uma pessoa que sugeriu uma coisa e eu disse, mas ninguém sabe. Eu sei. Eu não preciso que ninguém sabe. Eu sei, eu não vou fazer isso. Nem pensar. Eu não preciso que ninguém saiba. É de uma integridade sei. extraordinária. Em coisas pequeninas. Às vezes, quando eu vos estou a dizer, são coisas pequeninas. Mesmo totosices.
e que eu não consigo. O meu valor número 1 é a honestidade. Número 1 na minha escala de valores é a honestidade, Tu convidaste-nos a pensar nisso no curso. Quais é não que é? eram os nossos valores? E a honestidade para mim é extremamente importante. Portanto, quem questiona a minha honestidade está a questionar a Quem minha tu és. identidade. Tipo, calma, muita calma nessa hora. E então, hum, para mim, é uma coisa, por exemplo, dizermos assim: vamos fazer um sorteio lá para casa. Não, 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 vai sair ali uma pessoa. Pá, mas aquela pessoa até já tem um prémio, vamos mudar. Não, Não! saiu aquela, Saiu saiu aquela, aquela. saiu aquela. Mas ninguém está a ver o que estou eu. Eu não consigo. Olha, dando um exemplo, que é verdade, na segunda temporada do Pode Acontecer, nós tivemos aqui um giveaway. Ok, E saiu ao meu PT. pronto. E disseram-me isso. Epá, muda, então ele é teu PT. Eu disse, não muda nada. Não é a verdade. Para que é que vamos mudar? Claro, evidente. E é nestas coisas pequeninas, claro que isto não tem importância, entre Claro, é aspas, o que eu estava a nenhuma, não dizer. é? Parece que não é nada, mas se a gente faz isto no pequeno, faz isto no grande. Exatamente. Diz quem Isto é tu uma és. questão de verdade, de É isso mesmo. honestidade, integridade. Ninguém está a ver, estou eu E eu sei o sei. que fiz. Exatamente, não, E é a quando minha deito a cabecinha na consciência. almofada, O meu avô dizia-me isto, era extremamente importante, e dizia-me: filha, quando te deitares na tua almofada, que o teu sono seja leve. E isso ele queria, advém daquilo que tu fizeste. sim, que não devas a ninguém, que não tenhas dito mal a ninguém, que não fizeste mal a ninguém, que atuaste de forma correta, íntegra, que Uhum. tiveste brio no que tu fizeste. E eu durmo muito bem. Até o meu relógio diz. É a prova. Olha, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas há também ainda um ponto que eu gostava de ver contigo. Tu, aos 34 anos, atingiste a Sim. liberdade financeira. O que é isto, ter liberdade Olha, financeira? para mim, a liberdade financeira, ao contrário do que as pessoas pensam, não é estar a beber morritos na praia e não fazer nenhum. Não é? Também pode ser, de vez em quando. Sim, sim. Mas é a liberdade de escolha. E isto, quando eu falo, e muitas vezes, tanto no curso, às vezes as pessoas ficam a achar: é isso, né? Essa coisa, não vou fazer nenhum. O que eu procuro quando trago a literacia financeira para as pessoas é empoderá-las, é perceberem a liberdade de escolha. É eu poder não estar mais num relacionamento tóxico, porque Certo. estou financeiramente dependente. É eu poder dizer que não a certos projetos que não me interessam. É eu poder sair daquele trabalho, porque eu não dependo daquilo para comer. E quando eu consigo transmitir isto às pessoas, isto é a noção de liberdade, a minha liberdade de escolha. E para mim é engraçado, porque ontem, antes de vir, calhou a conversa, eu e o meu marido falamos muito, e à hora do almoço, e ele falou qualquer coisa da reforma, e ele disse-me assim: então, e quando te reformares? Eu disse: mas quem é que disse que eu me vou reformar, amigo? Eu não me vou reformar. E ele dizia-me assim: então, mas o que é que tu vais fazer? Então, eu já sei o que é que eu quero. Eu vou andar a viajar, eu vou andar a criar e investir em empresas, que é o que eu gosto de fazer, que é uma parte, é uma segunda fase agora da minha vida, investir em empresas e fazer crescer Giro. negócios. E, ora, viajo umas vezes, ando ali a ver, isso é o que eu quero fazer. E eu digo: eu vou fazer até ao final da minha vida. Deus me dê saúde, dinheiro eu faço. Tu dizes isso muitas vezes. Mas sabes que é muito verdade, ou seja, sabes que eu também não me imagino a reformar-me porque Então não não quero. criaste o podcast, não... há tantas coisas para fazer. E quando um dia me cansar de fazer isto, posso fazer Vai fazer outra outra coisa coisa qualquer. qualquer. Isso. O reformar é quase tu pensares, deixei de fazer aquele esforço, ou já não tenho que fazer mais aquele Não, eu não esforço. tenho. Mas trabalhar não tem que ser um esforço. Exatamente. Como eu não vejo sequer ao dia de hoje o trabalho. E sei que trabalho imenso, mas trabalho No com. que gostas, Ai, pá, é no que te maravilhoso. alimenta. Agora, claro que tenho a noção, e já projeto isso, de reduzir o ritmo. Eu acho que não vou Isso é outra reduzir história. Isso é muito. outra história, Eu acho que não exatamente. vou reduzir, eu vou substituir. Se calhar Uhum. vou viajar mais do que viajo agora. Uhum. Porque agora o que é que eu faço muitas vezes? Faço uma mistura da vida pessoal com a vida profissional, aproveito certas viagens de trabalho, meto a família, vai tudo, prolongo uns tempos e Certo. misturo isso tudo, porque os miúdos têm as alturas da escola, Tens de porque quando eles conciliar isso. estiverem crescidos e não sei o quê, eu vou conseguir viajar muito mais em época baixa, que é muito mais inteligente, não é? Então, mais barato, Financeiramente, tão mais exato. barato, não é? Vou poder ter essa oportunidade, mas eu sei que eu não vou andar sossegada. Eu sou um espírito inquieto, vou fazer acontecer uma data de Então, no coisas. fundo, a liberdade financeira é nós podermos escolher o que queremos Exatamente, fazer com o nosso tempo. exatamente. E há muita gente que consegue, sem ser aquela substituição, porque nós quando falamos sobretudo de quando eu tenho rendimentos que me permitem substituir o meu salário, Uhum. pronto.
E, portanto, imagina, a pessoa ganha 1000 euros, se conseguir ter, às Rendimento vezes, passivo. um rendimento passivo. Vamos imaginar aquilo que às vezes para os portugueses é mais fácil de entender. Tenho uma casa, ou duas, ou três, que estão arrendadas e que me substituem isso. Pronto, acabou. Pronto. As Xará. casas pagam o estilo de vida. Sim, e depois tem ali um bolo em instrumentos financeiros, que o ideal é não ter só no imobiliário, amigos. Stay Não tuned. pôr Tem, os ovos todos na vão ao mesma Money Lab cesta. Summit, vão entender porque é que é importante Diversificar. diversificar estes pontos todos. Não se tem que todos criar negócios, isso eu sou um espírito inquieto, as pessoas não têm que ser. Mas terem, reparem o que é, eu não ter que estar naquele emprego tóxico, naquela relação tóxica, eu ter essa Eu poder liberdade, escolher. eu poder escolher. E há pessoas que se calhar até se vão lançar nos próprios negócios. Vão começar alguma coisa com um amigo, vão ter mais tempo. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas e muitos médicos até que o objetivo é reduzir o número de dias de trabalho, é sair de tantas horas, de exaustão das tantas horas, e temos visto os números também, não é? Efetivamente o Sistema Nacional de Saúde está muito complicado. Reduzir o tempo de trabalho, não é? E é engraçado porque eu ainda há pouco tempo estive com umas pessoas nos Estados Unidos e conheci uns empresários em que eles deixaram de trabalhar 2 dias. E eu disse ao meu marido, olha, deixar de trabalhar a sexta e a segunda. Olha, que Se calhar só ali terça, quarta e quinta. se calhar isto é uma boa coisa. Pá, se calhar não consigo ainda. Porquê? Porquê que eu não consigo? Mas agora... Porque eu quero fazer as coisas. Claro, porque as coisas já a andar, não é? Não é? Não é isso. Eu quero fazer coisas. E para fazer as coisas, por É exemplo... preciso tempo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa ao fim de semana porque o meu dia preferido da semana é a segunda-feira. Que normalmente é ao contrário, a maior parte das pessoas Não, detesta amo a a segunda. segunda-feira. Amo a segunda-feira. E depois o que me acontece N vezes. Chego ao fim de semana, eu já não trabalho ao fim de semana, trabalhei durante anos. É um princípio. Por norma, hoje em dia não trabalho ao fim de semana, é o dia da família. Trabalhei muitos anos. Muitos anos. Demasiados. Também eu. E hoje em dia está ali resguardado. Mas o que é que me acontece ao fim de semana, que é o típico de mentes inquietas? A mente baixa o stress e começa a ficar mais criativa. O meu marido passa-se porque é quando eu tenho as ideias todas ao fim de semana. Mais loucas. Mais loucas. E depois quero fazer telefonemas e é fim de semana, então nunca mais é segunda-feira Para poder pegar no para telefone e pegar ligar no às telefone, pessoas. para fazer, para ligar, para ir aqui, para marcar aquela reunião, precisa segunda-feira. Então quase é típico que acontece todas as semanas. Portanto, eu vou, preciso ali, ativa-me o espírito criativo ali, porque quando eu estou, o cérebro deixa estar na rotina no não é? É executar durante o dia, eu relaxo e eu sou muito idiota. Então vêm as ideias todas e aquele acende as lampadazinhas e começa, segunda-feira, precisa segunda-feira. Certo. Então eu acho que é difícil. Mas se calhar a sexta, começar com uma coisa espanhola, que é sexta à tarde, ou pelo menos, eu gostava muito, ainda não consegui, de as sextas ser dias para eu marcar almoços, de networking, ou com Ok. amigos, ou com tudo. Começar a guardar a sexta-feira para isso. Então esse é o teu plano de futuro. Mas ainda vou estar muito, muito ativa. E Deus queira que sim. Por favor, continua muito ativa. Bárbara, última pergunta que tenho para ti, que é sempre a mesma para todos os convidados Ok. do Pode Acontecer. Qual o teu maior sonho? O meu maior sonho é que Portugal. Começámos a entrevista por falar que está ali na cauda da Europa. Que saia da cauda da Europa. Eu acho que é difícil, ainda no meu tempo de vida, ver Portugal no topo, pelo menos. Mas claramente que subam os níveis de literacia financeira em Portugal, porque a literacia financeira e a educação financeira empodera as pessoas e quebra ciclos de pobreza. A educação quebra ciclos de pobreza e nós, com jovens, com pessoas mais informadas, são pessoas que vão estar financeiramente mais bem preparadas e com melhores opções de escolha para fazer aquilo que efetivamente lhes faz feliz. Muito bem. Eu tenho a certeza que vais concretizar o teu sonho. Vamos ajudar também a Bárbara a concretizar o seu sonho, até porque se estivermos informados, tomamos muito melhores decisões nesta matéria financeira e em todas as áreas da vida. E, portanto, investirmos em nós é, sem dúvida, o investimento que paga maiores dividendos, não é verdade? É verdade. Quanto a ti que nos estiveste então a acompanhar neste incrível episódio do Pode Acontecer, resta-me agradecer-te. Agora, o que é que eu te vou pedir? Colocar like,
comentar e partilhar com quem tu achas que possa usufruir desta conversa. Espero encontrar-te uma vez mais no dia 24 de maio no Mel Arena para assistirmos então ao Money Lab Summit. E uma vez mais, utilizar o código de desconto ACONTECER15 no site farmaspot.pt, o maravilhoso patrocinador de Pode Acontecer. Até ao próximo episódio. O que é que eu quero que te lembres que também pode acontecer contigo?